Durante todo o trimestre estamos estudando sobre alegria, responsabilidade e importância de testemunhar. Mas já parou para pensar como o Espírito Santo tem um papel fundamental nesse processo? Hoje vamos ver como o Espírito Santo pode nos capacitar de tal maneira que podemos atrair milhares de pessoas para Cristo a partir do nosso testemunho. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever se ainda não for inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar para todo mundo que você conhece. Infelizmente, também gostaria de avisar que por causa de alguns imprevistos que aconteceram, não haverá mais a live que tínhamos planejado das 2.300 das manhãs no sábado à tarde. Mas estamos trabalhando em ainda poder fazer essa live o mais breve possível. Estamos agora dando início à nova série de vídeos com resumos da lição da Escola Sabatina. E hoje vamos estudar a lição número 5, intitulada Capacitação do Espírito para Testemunhar. O verso bíblico base para o estudo dessa semana diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando Jesus deu a missão aos seus discípulos, dizendo para eles evangelizar o mundo inteiro, eles poderiam ter achado impossível, como de fato poderia ser. Vendo pelo ponto de vista humano, apenas pelos esforços dos apóstolos, eles jamais conseguiriam cumprir essa missão. Apenas com a ajuda do Espírito Santo que eles iriam conseguir. Em outras palavras, o Espírito Santo é o único capaz de tornar essa missão possível. Foi por isso que Paulo afirmou que até a época dele, o mundo todo já tinha ouvido falar do Evangelho. Mas como que apenas 12 discípulos, com quase nenhum recurso financeiro ou equipamento tecnológico, com apenas algumas décadas, eles já conseguiram alcançar esse objetivo? Mas é com isso que devemos nos inspirar para terminar essa missão o mais rápido possível. Depois do seu ministério aqui na Terra, já perto de ir para o céu, Jesus anuncia que ia mandar alguém que ajudaria os discípulos, um Consolador. Um detalhe é em que em João a gente encontra uma explicação extensa de quem seria esse tal Consolador que Jesus iria enviar. A palavra traduzida por Consolador é Parácletos. O detalhe é que essa palavra grega é a junção da preposição para e kletos, sendo que para tem como sentido principal da ideia de algo que está ao lado de alguma coisa. Uma das principais funções do Espírito Santo era estar ao nosso lado, nos ajudando no que precisamos. Ele também tem como objetivo não só mostrar o tamanho dos nossos pecados, mas também mostrar o tamanho do braço de Jesus e até onde ele pode nos alcançar com sua graça. Devemos sempre lembrar o que o irmão Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Além disso, o Espírito Santo tem como principal missão apontar a Cristo e levar as pessoas até Ele. Não sou de destacar a pergunta da lição, principalmente quando é de marcar alternativa. Mas a pergunta número 1 me fez refletir um ponto interessante. A alternativa B, que está errada, põe como uma função do Espírito Santo emocionar e empolgar as pessoas. Só que eu não duvido que se a questão tivesse dado uma margem para entender que podia estar as duas alternativas corretas, se não haveria alguém que marcaria as duas. Infelizmente, algumas pessoas acham que quando uma pessoa chora, se emociona ou chega a ficar em êxtase com uma mensagem, isso é a ação do Espírito Santo na vida dela. Como ao contrário, pensa que uma pessoa supostamente fria, que nem levanta ou vai na frente quando o pastor chama do apelo, essa pessoa está resistindo ao Espírito Santo. E isso não é necessariamente verdade. Nenhum dos dois casos. Aqui é destacado que o papel do Espírito Santo é convencer as pessoas da verdade da salvação, trabalhando em sua mente. Ou seja, às vezes pode ser um processo silencioso. Um dos outros motivos para termos isso em mente é para não julgar nosso trabalho em vão em situações onde não houve demonstrações externas de mudança no nosso público. Lembre-se que no céu teremos surpresas. Na parte da segunda, eu vi uma declaração que eu lembrei ter visto na minha aula de teologia. O livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Tudo que os apóstolos alcançaram foram porque eles permitiram que o Espírito Santo os usasse. A gente consegue perceber eles todo o tempo orando, pregando, e isso possibilitou que eles fossem enchidos do Espírito Santo, além de crescerem rapidamente em número também. Resumindo a ação dos apóstolos em oração e pregação, Lucas quis mostrar que o principal motivo para o sucesso deles foi porque eles tinham um íntimo relacionamento com Deus. Outro detalhe mostrado pela lição é que Lucas, além de mostrar grandes números de conversões, ele também traz relatos individuais, com o intuito de mostrar que no final das contas, testemunhar é um trabalho feito com cada pessoa, falando ao coração de cada uma delas. Sem menosprezar o trabalho em grupo, até porque a união faz a força. Mas, mais importante que o trabalho em grupo, é o trabalho individual.
Não se desvie da sua responsabilidade individual como cristão. Você e só você tem como dever mostrar a ação de Jesus na sua vida para as outras pessoas também. Depois, a lição traz algumas situações específicas onde vemos a atuação do Espírito Santo das mais diversas formas possíveis. Ele ajudou Estevão a enfrentar a morte de maneira destemida, a ponto de pedir que Deus perdoasse o pecado dos seus ofensores. O Espírito Santo guiou Filipe, um etíope influente, explicando as profecias sobre Cristo, batizando e abrindo as portas da África para o Evangelho. Ele mostrou para Pedro que tanto gentios como judeus são capazes de serem usados por Deus. Uniu a igreja quando ela estava se dividindo por causa de uma questão de circuncisão. E por minha causa, falando do apóstolo Paulo, levou o conhecimento de Jesus a todo o continente europeu. O Espírito Santo pode nos capacitar, fortalecer, ensinar, guiar, unificar, nos enviar a missão de espalhar a palavra de Deus para as outras pessoas. Uma outra coisa importante que precisamos saber é que nosso testemunho só poderá ser usado pelo Espírito Santo se ele estiver fundamentado na palavra de Deus. E quando digo fundamentado, não é fazer dela um simples apoio. Não é contar uma história sua, pegar um versículo da Bíblia que se encaixa nessa história e dizer que está fundamentado na Bíblia. É justamente o processo oposto. Você pega a Bíblia, a história bíblica mesmo, e se conveniente ou necessário, você achar que é bom, pegue uma história para servir de exemplo. Não podemos fazer da Bíblia uma simples referência ou comentário do nosso testemunho pessoal. A Bíblia, e somente a Bíblia, era a única coisa pregada pelos apóstolos, e foi assim que eles alcançaram o incrível crescimento que tiveram. E por que pregar só a Bíblia? Simples. Só nela tem conteúdo de verdade, realmente interessante, que pode levar alguém a aceitar a Jesus. E se você não acha a Bíblia interessante, ou que quando você fala da Bíblia não se torna interessante, me desculpe ser direto, mas o problema tá com você, amiguinho. Só pra você ter uma ideia, até nos livros de Números e Deuteronômio, que a maioria das pessoas acha chato, tem coisas muito interessantes e essenciais para o entendimento do processo da salvação. A Bíblia, e somente a Bíblia, tem o poder de transformar o coração das pessoas. E esse poder de transformação que a Bíblia tem pode ser explicado porque ela foi inspirada pelo Espírito transformador de corações. Agora tudo faz sentido. Por isso, lembre-se, Deus promete abençoar sua própria palavra e não nossas especulações humanas. O Espírito Santo é capaz de alcançar qualquer pessoa, rico, pobre, crente ou não, pois a mensagem de salvação é universal. Qualquer um que ouve sobre o ministério e sacrifício de Jesus e seu significado para nós já é capaz de decidir aceitá-lo ou não. Por isso, jamais devemos fazer suposições de quem tem ou não chances de se converter. Decidir não pregar para uma certa pessoa só porque você acha que aparentemente não adianta de nada, significa querer se colocar no lugar de Deus, julgando quem vai se salvar e quem vai se perder. Nosso único trabalho é de testemunhar para todas as pessoas, não importa quem ou quando, e o Espírito Santo se encarrega do resto do processo. No estudo adicional, baseado em textos de Ellen White, gostaria de destacar o segundo e último parágrafo que diz: ao testemunharmos por Jesus, é crucial lembrar que estamos cooperando com o Espírito Santo. Ele vai antes de nós, preparando corações para receber a mensagem do Evangelho. Ele está conosco, influenciando as mentes enquanto realizamos atos de bondade, compartilhamos nosso testemunho, conduzimos estudos bíblicos, doamos livros repletos de verdades ou participamos de projetos de evangelismo. Ele continuará trabalhando no coração das pessoas por muito tempo depois que partirmos, fazendo o que for necessário para levá-las ao conhecimento da salvação. Gostei do jogo de palavras que ele vai antes, vai conosco e fica mesmo depois que vamos embora. Em outras palavras, o Deus Espírito Santo sempre estará ativo em toda e qualquer parte do processo de testemunhar. Por isso, ser forte e corajoso, o que não significa necessariamente nunca ter medo de testemunhar. O medo é uma das nossas emoções básicas, ou você nunca assistiu Divertidamente? Você só não pode deixar que esse medo te impeça de falar de Jesus para as outras pessoas que estão ao nosso redor, para que assim o mundo todo saiba logo quem Ele é, Ele possa voltar e levar a gente para o céu. Por isso, então, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveite para testemunhar já agora, pegando esse vídeo e compartilhando para o máximo de pessoas que você conhece. Lembre-se que toda sexta-feira estarei publicando o resumo da lição estudada durante a semana. Então, se você gostou, não deixe de conferir o vídeo da semana que vem com o título Possibilidades Ilimitadas. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é levada a sério.